Está gravando. Temos 16 participantes somente. Começando a aula hoje. Hoje é dia 19, é isso? Sim. 19, hoje é 19 de março. Pontualmente às 22 horas. Olha só. Da mesma forma que a teoria do Big Bang é a teoria mais palpável, mais aceitável, mais mensurável que existe, para que nós tenhamos a concepção de todo o universo, infinito como ele é. Duas partículas se chocaram e dessa explosão formou-se o universo. Tudo começa com dois. Um esperma, um óvulo. Energia elétrica, o mais e o menos. A computação, o 0 e o 1. A vida, o certo e o errado. O sim e o não. Duas coisas, duas partículas, dois qualquer coisa, dão início. A vida humana precisa ter um homem e uma mulher. E assim vai. Agora eu pergunto para vocês. Para matar a fome é um. Para eu resolver o problema da fome, qual é o segundo item? O alimento. Muito bem. Tá. Maravilha. Agora, vocês já pararam para pensar qual é o motivo da existência da pulsão sexual no ser humano? Eu quero que uma pessoa que não é aquela pessoa que toda hora fala, participa, comece a participar a partir de agora. Vamos lá, gente. Vamos lá. Graciele, Raquel. Por que existe a pulsão sexual no ser humano que até onde se sabe é diferente de todos os seres no planeta? Por que, gente? Deixa eu chamar aqui, vai. Raquel, boa noite. Raquel, vamos participar da aula? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Raquel, boa noite. Oi, André, boa noite. Tudo bom com você? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem. Me responde uma pergunta assim. Por que e qual é a função que a punção sexual tem na vida do ser humano, que é o único animal da Terra a possuir isso? Bom, André, eu vou dizer o que, não sei se é o certo, mas é o que eu imagino, sim. Seria, na verdade,
punção da vida, né? Da questão da reprodução, num primeiro momento, da forma mais primária, né? Dizendo, mas ao mesmo tempo seria a questão também energética, né? Que a pessoa precisa desse combustível que dá esse fogo, né, na vida, no sentido de movimento, de ir para frente. Gostei desse fogo. Muito bem. Então, nós estamos aí começando a desenvolver um raciocínio. Pelo que a Raquel falou, a Raquel disse o seguinte: se não existisse essa punção, para que o ser humano ia se reproduzir? Para criar afazeres? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Temos que pensar o seguinte. Perguntar para o Léo, que está aqui na alma. Leonardo, boa noite. Não pensa que acabou a sua participação não, hein, Raquel? Acabou não. Leonardo, boa noite. Meu querido Léo, boa noite. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo muito bem. Tá. Me pegou na hora ruim. Boa noite, é sempre uma grande satisfação em tê-lo aqui. A pergunta é, Leonardo, menino geografia, qual é o país que a população mais envelhece do planeta Terra, com maior velocidade? Não vou dar certeza, mas são os países do norte da Europa. Tá. Suíça, Suécia, tem uma demanda de pessoas idosas muito grande. O Japão também tem. Então vamos lá. Japão, Suíça e Suécia. A população está envelhecendo tanto pelo seguinte, eles criaram uma cultura, principalmente o Japão, vê se você concorda comigo, Léo, uma cultura muito racional. O japonês, ele tem a capacidade de ser um ser bastante racional, ponderado. Tanto é que é um povo que não gasta, ele segura dinheiro, tudo que ele vai fazer ele pensa, não é um povo impulsivo. Não sendo impulsivo, é um povo pouco compulsivo, tanto é que a quantidade de obesos no Japão, se não for a menor, é uma das menores que tem no planeta. Tudo que o japonês faz, ele pensa 1000 vezes antes de fazer. E isso é uma das explicações, podemos dizer assim, psicológicas, para justificar tão poucos casais fazendo filho. Você acha que é isso aí também, Léo? Acho sim, e ainda colocar um adendo. Essa racionalidade deles é tão grande que o cara, quando fracassa, ele suicida. Muito bem lembrado. O tal do Harakiri. E é uma coisa tão interessante esse suicídio, porque se vocês tentarem fazer uma pequena experiência de pôr o dedo na boca e tentar morder até arrancar pedaço, vocês vão ver que o cérebro trava o maxilar. Então a pessoa conseguir se auto-golpear com a faca tem que ter um treinamento muito bom. Não é fácil. Então os caras se matam por causa da frustração, de tão racional, de tão planejador que eles são a longo prazo, aquela coisa toda. Então vamos lá, mas não desliga o seu microfone não, que eu vou chamar a Raquel de novo. Raquel, abre o microfone, por favor.
Ô, André, na hora você me chama aqui, porque eu tava. Cheguei agora, tava comendo um negocinho aqui, então você me chama que eu abro o microfone. Tudo bem. Muito obrigado, Léo. Desculpa aí. Raquel, boa noite. Boa noite. Vamos continuar. Sim. Então, quer dizer que a gente chegou à conclusão juntos, né? Que Sim. a punção é quase que fazer o ser humano ter um impulso para poder perpetuar a espécie. Perpetuar a espécie na verdade, a energia sexual também ela é uma energia transformadora, a energia da criatividade, do impulso, né, de fazer acontecer, da ação. E no caso de uma relação, de um relacionamento em que existe amor e a energia sexual ela flui, né, de uma certa forma, sem bloqueio, o sexo, essa energia sexual funde para o amor, né, numa questão mais elevada, né, falando. Então, tanto é que essas relações, por exemplo, sexo tântrico, na verdade, o que eles propõem? De elevar essa energia, né? Que é da transformação, da criação, essa energia poderosa. Então, aumentar isso num nível muito maior do que simplesmente a coisa mais carnal, né? Olha, Seria... você tocou num assunto que eu nunca toquei aqui na aula, foi bom você tocar para eu lembrar. O Tantra é, para mim, hipnose pura, começo ao fim. E quem quiser aprender um protocolo que eu já desenvolvi para praticar, né? Praticar, lógico, entre o marido, a mulher, aquela coisa toda. Sim. É muito facinho, qualquer hora eu passo para você o protocolo. Ah, Ele interessante, tem o André. mesmo efeito do Tantra. O mesmo efeito do Tantra. Só que a gente usa um protocolo mais pinoidal, vamos dizer assim, mas ele tem o mesmo efeito do Tantra. Porque o Tantra nada mais é do que você criar uma consciência muito grande em cima do seu corpo, né? Ficar num foco aos toques absurdos, potencializar os toques na pele, acumular essa energia psíquica, porque aí a gente já estamos tratando, que é uma coisa que eu gostaria muito que vocês soubessem separar a energia psíquica da energia vibracional. É uma coisa muito importante para o terapeuta saber dividir as coisas, porque eu não gosto, eu não vou querer pessoas que se formaram aqui sendo aqueles terapeutas que jogam tudo dentro de um saco e mexe. Não. Nós somos integrativos, nós somos democráticos, mas nós pisamos nos degraus e sabemos os degraus que a gente está pisando. Então, quando a gente for pisar no degrau X, a gente vai pisar no X. Quando a gente for pisar no Y, a gente vai pisar no Y. Não vamos misturar tudo. Ok? Isso eu acho muito importante. Até para definir para o cliente. Falar assim, olha, a energia que eu estou dizendo para você é a energia psíquica. É o psiquismo. Ah, nós vamos falar sobre energia vibracional. Ótimo. Não é que a gente é contra, muito pelo contrário. Abraça tudo, mas vamos dividir bem dividido. Para não virar um balaio de gato, né? Porque uma coisa que eu não gosto é quando um professor, por exemplo, ele vai dar aula
E aí, a hora que acaba o repertório de argumentação, de demonstração, da pseudociência que seja, aí ele parte para o espiritismo ou para a espiritualidade. Ele já fala, já mistura a espiritualidade com a energia e já põe no mundo abstrato, que aí pronto, ele se protege atrás do... Não é uma coisa que você está numa discussão com uma pessoa. A gente teve um debate, inclusive, sobre porte de arma, que ele parou. O debate parou a pessoa falando que precisava almoçar. Ou seja, chega uma hora que a pessoa não tem argumento, ela fala assim para você: ah, é questão de gosto, gosto não se discute. Aí acabou, aí eu paro de conversar porque acabou o argumento. Sabe? Vamos argumentar, vamos ter uma argumentação de lógica e tal. Então, muitas vezes, essa mistura de energia psíquica com energia vibracional, ela acontece quando falta argumentação, porque aí a pessoa fala assim: ah, isso aí é uma energia de uma outra dimensão, mas ninguém vai poder enxergar mesmo. Daí ele dá uma explicação em cima de um abstratismo absoluto. Ô, André, me permite então uma pergunta. Esse misturar, fazer isso, exatamente, entre, por exemplo, a psicanálise e uma possível o andar paralelo, um andar religioso. Tá? Eu estou com uma paciente, aquela que eu já conversei com você, que é professora, etc. E na semana passada ela falou assim que começou em paralelo com a psicanálise algo religioso, uma religiosidade, algo mais voltado assim para... não é bem uma questão... uma questão mais espiritual, não religiosa, mas algo mais... também não é um espiritismo, é algo mais relacionado a isso, sabe? Vibracional, alguma coisa assim. De Deus, mais ou menos, né? Exato, algo mais, como ela denominou, vibracional, que ela quer se encontrar espiritualmente, né? A alegação dela é essa. Ela quer fazer a psicanálise como uma forma de, talvez um guia para o cotidiano dela, e em paralelo um guia espiritual. Ela se diz assim muito médium, enfim, esse tipo de afirmação, né? Então, pegando o gancho aí dentro do que você está falando, aonde eu, como um psicanalista, vou ter subsídios para estar cuidando dessa pessoa, sendo que ela agora, em paralelo, está fazendo entre aspas, tratamento, digamos assim, religioso, ou alguma religiosidade nesse sentido. Não pode ficar incompatível? Não. Não fica, não. Não fica, não, porque tudo faz parte dela. E a nossa missão, como terapeuta, vamos colocar assim em geral, né, é fazer o paciente ter o bem-estar. Ter o bem-estar. E a saúde mental começa pela higiene mental. Né, que existe uma diferença muito grande. Antigamente se usava muito esse termo, ele não é usado mais, mas deveria ser usado. Ah, vou fazer uma higiene mental. O que é uma higiene mental? A religiosidade, ela, além da saúde mental, ela trata muito bem a higiene mental. E a psicanálise tradicional, não. Muitas vezes o cara sai pior do consultório que entrou. Agora, dependendo do tipo de religião,
ela pode ser fundida com a terapia no sentido de a religião estar para a higiene mental e para a crença importante numa próxima etapa, porque a base da origem dos transtornos, do humor, do medo, vamos dizer assim, é a morte, é a pulsão da morte. Então, no momento que o cara acredita que ele vai ter uma outra vida, que é importantíssimo exercitar essa ligação com o abstrato, que é aquela história da rede neural da vida gestacional, ele trabalha em cima disso, é importante. A gente tem que potencializar a importância disso para o paciente e também potencializar a importância de que ele tem que acreditar que existe uma continuação. Porque se não existir uma continuação, a vida não tem sentido. Você vai acordar de manhã, trabalhar para quê? Para morrer? Qual que é a vantagem? Então deixa rolar. Vamos se afundar aqui na depressão mesmo. Ah, fazer isso aí para quê? É a mesma coisa que o cara pensar assim, eu vou comer para cagar, para tirar tudo e amanhã ter que comer de novo. Vou limpar a casa. Por que trabalho doméstico é tão ruim? A comida, olha só, a comida tem que ter um prazer. Aí que vem a punção da vida, do sexo, ligada com a comida. Porque se para comer não tivesse prazer, você ia comer para quê? Para ter que cagar depois? Você quer ver uma atividade que não tem prazer nenhum? Você já fez serviço doméstico, Mel? Alguns. Você limpa para sujar depois. É a mesma coisa de fazer a barba para no outro dia ela tá grande. É horrível fazer barba. Então faltava um mecanismo para a gente fazer barba. Ai, que delícia. Eu queria fazer a barba todo dia. Então você vê, estou trazendo a realidade para as duas coisas mais importantes que a gente tem no psiquismo, que é a punção de vida e a punção de morte. Então todo o psiquismo ele é baseado nessas duas funções. Agora, o que você pode ficar enfesado, mas isso daí já é um narcisismo teu, que a gente vai falar amanhã com a Bel, o meu, o seu, de todos os terapeutas, todos os seres humanos, é de a gente batalhar com o paciente e ajudar o paciente, e amanhã depois ele fazer propaganda só do espiritista lá. Aí a gente vai ficar puto da vida. É mais ou menos isso que você está imaginando que vai acontecer ou não? Não, na verdade eu não cheguei a pensar nesse sentido. Eu cheguei a pensar no sentido de que eu trabalhar a questão científica numa maneira bem ampla, né? Bem ampla, no sentido assim de que a psicanálise iria tratar tanto o bem-estar dela pessoal, que é o que ela alegou espiritualmente falando, ela está alegando o encontro pessoal dela, né, no sentido espiritual, o que ela alegou. E, para ela, a psicanálise seria a maneira ou a forma como ela vai lidar o cotidiano dela, no dia a dia. Como é que ela vai lidar em casa, como é que ela vai lidar na escola. Ela está separando, ou tentando separar. O nome dela é Fernanda. A Fernanda espiritual, né, o que ela falou para mim, da Fernanda do dia a dia, da Fernanda que trabalha, da Fernanda que é dona de casa, da Fernanda que enfim, todas as atividades dela, né, e tirando como uma fatia para a questão espiritual. Eu pensei mais nessa questão, se não, possivelmente, não estou dizendo que vai acontecer, mas se possivelmente poderia acontecer que mais adiante uma incompatibilidade no sentido de ser compatível uma coisa com a outra. Não. Se não seria prejudicial
amanhã ela ter que abandonar um ou abandonar o outro. Aí, a minha Não. questão era mais sobre essa. Olha, se der conflito é porque um dos dois não é profissional. Se o, sei lá o que dela, religioso, que eu não sei exatamente o que ela vai fazer. É algo meio holístico, né? Meio vamos uma lá. espiritualidade, né? André, eu posso fazer uma colocação? Pode, Eu entendo bem o que ele está peraí, calma aí, dizendo. deixa eu só concluir essa frase, rapidinho. Se o guru dela, entre aspas, for falar mal do terapeuta, e o terapeuta falar mal do guru, quem falar mal, se os dois não são profissionais, não estão preparados para a vida, nem para trabalhar naquilo que eles trabalham. Agora, se a coisa andar de forma harmônica, aí, meu amigo, é o ideal. Pode falar, Carla. Só fazendo uma colocação. Eu sou psicanalista, né? E terapeuta holística. Dentro das terapias holísticas, eu trabalho espiritualismo. Não é espiritismo. Eu sou espiritualista, então quer dizer, eu acredito no todo, nas energias. A minha fé é em Deus, só que eu não defendo placa de igreja. Então, quer dizer, quando uma terapeuta, digo por mim, que que tem o segmento da psicanálise e aplica terapias holísticas que segue o espiritualismo, que tem a ver com as energias, isso só vem a acrescentar, mas de forma alguma ela vai defender um ou outro, ela só faz uma junção, no caso, uma junção, porque um complementa o outro. Então, eu acredito que nesse caso, a religião não centra a minha crença em Deus. Eu não coloco a minha crença no tratamento das pessoas. Eu coloco o espiritualismo dentro das energias e das terapias que existem. Eu acredito que seja isso que ela esteja buscando. E o importante é sempre estar bem ciente, primeiro, que a psicanálise ela não é uma ciência, tal como a psicologia também não é uma ciência. O que a gente busca na neurociência, que também não é uma ciência completa, o que a gente busca na neurociência é trazer o máximo de explicação possível, científica, para as teorias da psicanálise, da terapia comportamental cognitiva, dos métodos que vão sendo criados. Esses métodos, eles não são criados em laboratório. Eles são criados de forma empírica, baseado naquilo que o autor do método tem como experiência, e por coincidência, todos obedecem ao mesmo padrão. André, eu estava pensando aqui para melhor esclarecimento. Eu acho que a questão que eu gostaria de deixar mais claro é se não pode haver um conflito de opiniões. E isso gerar... Fala. Não, por exemplo, vamos supor que eu esteja falando... Vou pegar um exemplo bobo aí, que alface é muito bom. E a pessoa que está tratando dela falar, não, alface é horrível, não tem gosto de nada. É um exemplo ridículo, tá, gente? Mas é o que me vem à cabeça aqui para não dar detalhes a mais. Então, essa questão do conflito de opinião não pode, não poderia ser um risco pro cliente ou pro analisando? Então, aí a gente tem que estudar que tipo de terapia que você vai fazer nela. Se ela for fazer, por exemplo, uma psicanálise pura, freudiana, jamais você vai poder dar uma opinião direta para ela, porque a psicanálise pura freudiana não pode contra-transferir. Exato. Tem que ficar lá só juntando pedaços do quebra-cabeça e fazendo uma maneira para o cliente enxergar indiretamente o quebra-cabeça. Então você não vai poder contra-transferir, chegar diretamente para ela. Vamos supor, aí tudo vai depender
da base. Vamos supor que ela esteja indo num centro espírita kardecista, tá? Vai tomar passe, vai estudar o Evangelho de Allan Kardec, lá, aquelas paradas todas, a teoria deles, e eles fazem a cura espiritual por mesa branca, por passe, tal, não sei o quê. Tudo bem. Ali, vamos supor que o mentor espiritual dela, né, vai dar uma opinião, falar assim, olha, é melhor você parar de comer alface. Agora, o psicanalista não vai poder chegar a falar isso para ela. A não ser que ele não esteja trabalhando psicanálise, né? Que é o que eu não trabalho. Hoje em dia, jamais que eu aceitaria um paciente assim. Eu tô correndo disso aí, sabe? Não que é para todo mundo correr, pelo amor de Deus, gente. É muito pelo contrário. Esse paciente dá dinheiro. Ele vai ficar anos e anos lá e você vai ter o paciente para sempre. Mas eu que até conversei com a Bel hoje à tarde, que o gostoso da terapia, para mim, é não depender dela financeiramente. Por quê? Porque aí eu não vou precisar ficar deixando cliente criar vínculo emocional, criar dependência psíquica do terapeuta. Ah, eu vou comprar uma casa, eu vou lá no meu terapeuta para ouvir a opinião dele. É assim, velho. Eu não quero isso para mim. Quero pegar o cara que tá estourado, tá paralisado, tá ferrado, e tirar ele do buraco. A hora que eu tirar ele do buraco, que ele vai voltar a ser o cara normal, ele toca a vida dele e vai, faz a psicanálise, faz... É essa linha de terapia que eu gosto. De pegar o cara arrebentado, entendeu? Destruído. Que não tá nem saindo de casa. Aí é minha que eu gosto. Que aí eu vou fazer a velocidade, que é o que eu gosto de fazer o cara sair do buraco rápido. Aí quanto mais rápido ele sair, aí ele vai sair daquele buracão que ele entrou, vai voltar a ser ele de novo. Aí ele toma o rumo que ele quiser. Dali pra frente, se ele quiser fazer uma psicanálise freudiana, ele vai. Só dando um exemplo, entendeu, Léo? Sim, entendi. Um paciente de psicanálise pura para um outro tipo de paciente. Mas jamais que... Primeiro que eu ia perguntar para ela qual era a crença dela. Se eu não conhecer a crença, eu vou estudar. E a partir daquele momento, vamos supor que ela seja Hashkinahegs. Eu vou ser Hashkinahegs desde bebê. Ah, você conhece? Conheço. Mas você pratica? Pratico. Desde bebê. Sim. Se o cara é corintiano, eu sou corintiano desde bebê. Tem que concordar com tudo na linha de trabalho meu. Entendeu? Na linha de trabalho meu é assim, eu concordo com tudo. Tudo dá certo, tudo funciona. O importante é a pessoa exercitar uma crença em algo que não pode ser palpado. Isso que eu acredito que é a melhor coisa que pode existir. A pessoa que tem crença em algo abstrato, ela tá bem com a vida. Isso gera fé, né? Sim, e aí gera motivo para viver. Sim. Aí gera punção de vida. Uhum. Concorda, Carminha? Concorda? Sim, concordo. Concorda, Raquel? Cadê a Raquel? Oi, André, tô ouvindo aqui, é porque eu demorei a... Você concorda com o que eu falei ou discorda? Concordo, não. Concordo sim, completamente. Eu também gosto de trabalhar dessa forma, sabe? De fazer a pessoa resgatar
aquela essência dela mesmo, aquela pulsão de vida, aquilo que está no mais puro propósito dela aqui nessa terra, para aí, sim, depois ir com mais calma, de alguma outra forma, mas num primeiro momento eu também gosto de dar uma chacoalhada nesse sentido, sabe? Para a pessoa sair daquele estado de vítima, né? Que às vezes a maioria das pessoas chegam muito num estado de vitimização. Aí a gente vai chegar nisso, talvez ainda hoje. Por que cultivar a doença traz benefício para as pessoas? Nós vamos chegar nisso aí ainda. Então a gente vai voltar para a punção sexual, muito bem tratada até agora. Aí a gente vai chegar à conclusão de que a punção sexual é importante para ter prosperidade, para a vida ser perpetualizada aqui na Terra com os seres humanos. É interessante isso. Agora, a punção de morte. Vamos pensar o seguinte. A punção de vida, ela está ligada à construção. Ou seja, aqui não existia nada, aqui existe um bebê. Aqui não tinha nada, aqui tem um ser humano. Então, construiu uma nova vida. Estou certo ou estou errado, Raquel? Tá certo, André, isso mesmo. Criação, construção, gerar. Quanto tempo, o que você já construiu na tua vida? Você construiu uma casa? Você construiu um quadro? Você construiu alguma coisa assim, física? Alguma coisa parecida? Você está me perguntando? Isso. Já teve essa experiência de construção? Não de seres humanos, mas de objetos. De objetos? É. Engraçado você até me perguntar isso. É uma coisa que a vida inteira eu tive vontade de desenvolver alguma habilidade manual, né? Mas é aquela coisa, a vida acaba nos levando para outros caminhos e eu sempre achei assim, eu não consigo, não fiz curso para isso, para pintura ou para aquilo, e sempre deixei de lado. Mas até que veio essa coisa da terapia, eu sou reikiana também, que eu lido muito com as mãos, assim, né? Então, esse calor na mão, eu acho que de uma certa forma acalentou meu coração de não conseguir fazer alguma coisa mesmo física, material, assim, que era o que eu tinha vontade também. Mas é importante, você não pode desistir. Sim, mas é porque tem acontecido tanta coisa na minha vida nesses últimos 2 anos que eu tô ainda, mas sabe? calma, daqui a pouco, na pior das hipóteses, você compra um Lego. É verdade. É uma boa. Você compra um Lego. Eu faço assim, o que eu gosto, por exemplo, bolo, né? Gosto de ir para cozinha, e eu gosto de cozinhar, que é uma arte, né? Não deixa Vamos de falar ser. do bolo. O bolo é uma construção e é uma punção de vida, porque é o alimento que sustenta a gente, a nossa vida. Maravilha. Bolo é uma coisa maravilhosa. E o bolo é tão punção de vida, ele é tão energia vibracional. Se você fizer um bolo de mau humor, o que acontece com ele? Desanda todinho. É impressionante. É impressionante mesmo. Ele tem uma ligação com a energia vibracional. Aí vai lá, você tá lá fazendo o bolo, pá. Você pega os ingredientes, vai. Raquelzinha lá, toda feliz, batendo o bolo. Põe o bolo lá, começa a sentir aquele cheiro gostoso. Aí você vê, o bolo vai demorar. Até você bater o bolo. Se for um bolo simples para tomar com café, nada de bolo de aniversário, nada. Aquele bolinho de fubá. Queria muito bem agora, um cafezinho. Uma beleza. Aí, beleza. Só para assar esse bolo, vamos colocar aí uma meia hora, dependendo do forno, 15 minutos a meia hora.
Quanto tempo durou para ter a ideia de gerar esse bolo até o final desse bolo? Você vai ver que demorou lá, sei lá, 1h30. Agora, o que é mais fácil? É fazer o bolo ou comer o bolo? Comer, com certeza. E comer é uma punção de morte. Nesse caso do bolo, porque nós estamos acabando com o bolo. Acabando com o bolo. Ah, verdade. A gente está destruindo o bolo. Sim, destruindo uma coisa que nasceu, né? Nasceu com a função de ser comido, óbvio. Sim, claro. Mas a gente destruiu. Uhum. Então, se você pensar que as pessoas que nascem, porque assim, existem duas maneiras de você gozar. Eu gosto de pôr um acento agudo nessa palavra. Eu não falo gozar igual o paulista, eu falo gozar a vida. Duas maneiras básicas, que tudo no planeta vai de dois, né? Então vamos na teoria do dois. Duas maneiras básicas de você gozar a vida: ativo ou passivo. Ou você é aquela pessoa que é o chupim, ou você é a pessoa, ou você é o fazedor ou o aproveitador, tá? O fazedor, ele tem que desprender energia e corre um risco, porque para Raquel ficar feliz, vamos supor, Raquel, vou chegar para você, que cidade que você tá mesmo? Ela foge. Belo Horizonte. Não, eu não fujo, não. É porque eu ainda estou me organizando para entender a plataforma aqui direito. Às vezes eu me perco. Tá. Eu falo de Belo Horizonte. BH, tá pertinho Isso. lá do Ricardo, tá pertinho do Léo de BH, tá pertinho de um monte de gente aqui. Ah, que bom. Então eu vou visitar o Léo, vou visitar você, vou falar assim, Raquel, tô indo na tua casa aí, vai fazer aquele bolo de fubá e pão de queijo. Aí você vai começar a produzir esse bolo. Para você gozar esse momento, esse bolo tem que dar certo. Porque se alguma coisa der errado com o bolo, você não vai gozar, vai ser um terror esse momento. Sim. Agora, o que seria mais fácil? O que é mais fácil? Quem vai gozar mais? O cara que vai simplesmente comer, porque se o bolo não der certo, você vai comprar o pão de queijo e um bolo na padaria, e eu vou comer do mesmo jeito. Uhum. Então você percebe como estagnar, a punção de morte, de parar, a depressão, muita gente, uma coisa, olha, estou quase chegando no objetivo do que eu quero pontuar. Mas é muito comum pacientes de depressão, eles não estão mais no quadro de depressão. E quando você começa a colocar para ele que ele não está mais no quadro de depressão, o que ele faz? Ele, ó, vaza, some, já muda de coisa. Então aquela pessoa que fala assim, eu já fui em todos os tipos de terapia, eu já fui em todos os tipos de não sei o quê, e a minha depressão não cura. Ela está cultivando uma punção de morte
E o ganho que ela está tendo secundário é Exato. gozar pelo estagnado. E aí vamos colocar o evento da visita para Raquel. Vai ter duas pessoas que precisam gozar. A Raquel que precisa gozar, a construtora. A cozinheira. E eu sou o comedor do bolo. Eu vou gozar de todo jeito, Raquel. Se o bolo for seu ou não, eu vou gozar porque eu vou sair com a barriga cheia. E você só vai gozar se der certo o bolo e pão de queijo. Então você está trabalhando, você está gastando energia física, gastando energia psíquica, gastando energia vibracional e só vai gozar se der tudo certo. E eu não estou gastando energia nenhuma e vou gozar. Sim, mas aí, André, você está dizendo que, na verdade, então, são duas formas distintas, né, de gozo. Uma mais intensa, não? Não, as duas são iguais. Só que tanto eu e você vai ter um gozo. Só que... Mas você... aquele... Fala. Desculpa, André, mas aquele, no caso, construtor, teria uma sensação maior de prazer, não? No sentido de que realizou... Mas quem garante isso? Ah, tá. Entendi. Porque quem vai comer, às vezes, não está interessado também, né? Em saber quem fez. Então, veja bem, eu sou coitadinho, eu sou a vítima. Eu preciso ter uma doença para que minha família, para que a humanidade, para que eu não faça bosta nenhuma e tenha gozo. Ok? Ah, certo. Ok. E você nasceu fazedora, construtora. Agora, é óbvio para quem está de fora achar, veja bem, você quer ver uma coisa? Vamos lá. Você já acampou alguma vez na vida? Já. Como é que foi a experiência do acampamento? Foi na infância ou foi na fase adulta? Foi na fase adulta. Tá, então a probabilidade de você ter curtido é menor. Com certeza. É. Não agradei muito, não. Não agradou. Mas se você pegar uma criança e acampar com essa criança, ela vai achar uma coisa maravilhosa. Nem se for para fora de casa. Uhum. Pega uma criança de acima de 5 anos, monta uma cabaninha fora de casa e acampa uma noite com ela. Não vai ter pernilongo, não vai ter nada que atrapalhe essa Com emoção, certeza. essa sensação, essa emoção. Maravilha. Agora, me conta rapidamente como que foi a experiência do acampamento seu, rapidamente. Eu já namorava com meu marido na época e a gente foi na verdade, para Diamantina, um lugar pertinho aqui, com uns casais de amigos nossos. E, assim, foi bom, mas eu queria ter ficado mais confortável. Assim. Entendi. Eu sinto falta, né, dessa coisa de ter o lugar de dormir, fechar uma porta, apagar uma luz. Tá. Eu gosto dessa privacidade. Quanto que você bebe? Quanto que eu bebo? Bom, eu gosto de tomar um vinhozinho e sempre tenho tomado. Mas você não chega a tomar meia garrafa ou uma garrafa de vinho na noite? André, eu amo vinho. Então, eu até participo de uma confraria feminina de vinhos. Então, a gente acaba tomando, assim, sabe? Mas de forma muito tranquila, durante aí umas 4 horas, né? Conversando, rindo e tal. Nesse acampamento, tinha vinho bom para você chapar o corpo? Não.
Talvez com um coco chapado teria sido melhor, né? Com certeza. Aí não teria dado tanta importância, né? Ou Exato. atenção a alguma coisa. A gente já tendo várias informações interessantes aí. Para o homem, primeiro que, ó, acampamento perfeito pro cara. Churrascão, cervejona, encher o caneco. Se for um camping que tenha clube junto, mulherada de biquíni. Por praia, melhor ainda. Aí chega a noite, cocão chapado. Não liga muito pra esse negócio de, né? O homem, de um modo geral, ele é mais toscão que a mulher, mais ogro. Ele vai lá, dá uma bimba. Puta que pariu. Vai ser o final de semana da vida dele. Olha só. E a mulher já não, ela vai ter toda aquela preocupação, tudo. Mas agora, vamos chegar a uma conclusão mais ou menos onde eu quero chegar. Um acampamento, dependendo de como for, não é tão mal assim. Agora você imagina, Raquel, você não precisar lembrar de todos os valores que foram ensinados para você. Você cresceu com mãe presente? Cresci. Tá. Sua mãe ensinou valores de uma moça? Sim, vários. Sim. Então a sua mãe te deu uma educação conservadora. De uma certa forma, sim. Tá. Bom, e que é difícil, né? A gente tem que fazer uma força para manter a convenção, os bons costumes, não tem? Tem. Maravilha. Agora imagina a sua mãe te dar. Lembra aquele dia que teve almoço na casa da sua mãe, estava lá a galera reunida e tal, e vocês foram para a cozinha ajudar a preparar a comida e depois lavar a louça? Né? Certo, E que sim. sua mãe falou assim, Raquel, você toma cuidado, que não sei o quê, porque os caras não vai ficando com cara, sei lá, alguma coisa assim, né? Faz de conta. Aham. Toma cuidado, você tem que ser a menina que tem que pensar em você, na sua família, e blá 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 blá. Agora imagina a mesma cena, só que assim, ih, minha filha, tá com tesão, tem que dar. Entendeu? Tá com tesão, tem que dar. Que se foda, tem que mais é que gozar, porque homem não presta mesmo. E se não dá pra outro, ele vai e come a outra e fica todo mundo assim. Ah, mas eu posso engravidar, não tem problema, tem Bolsa Família. Olha só. Tanto mais ou menos falando assim, ó. Aqui nesse espaço a gente não precisa ser politicamente correto. Então tudo que eu quiser falar, seja preconceito, eu posso. Então eu estou descrevendo a vida na favela e estou descrevendo a vida fora da favela, no asfalto. A vida na favela, para quem está de fora aqui, olha, porque a gente tem um ar-condicionado, nem sempre eles têm. A gente tem um esgoto, nem sempre eles têm esgoto. Ó. Só que eles não viveram. Quem nunca teve ar-condicionado não sente falta. Quem nunca teve esgoto encanado não sente falta. Agora, vê de fora, com pena, e depois analisa de fora, sem pena. Desse jeito escroto que eu acabei de desenhar. Cara, será que é tão ruim assim? Será que eles podem sair porque eles têm segurança na favela? Porque a comunidade não deixa acontecer nada com o filho do outro, porque ali um cuida do filho do outro.
aquela transação desgraçada. É um pegando o outro. Para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás eu fui com um parceiro de negócio que mora numa comunidade aqui. E ele presta serviço para mim. Aí, vamos na minha casa, que eu sempre quis te levar lá. Eu falei, vamos embora. Subi lá o Osiel, que é um lugar tido como mais perigoso em Campinas. Aí, pra mim, eu gosto, porque pra mim, tudo que é fora do padrão, que eu tô acostumado, eu aproveito pra usar como laboratório, né? Aí cheguei pro filho dele, velho, como é que é, tal, prazer conhecer seu pai, trabalha comigo e tal. E aí, o que vocês estão fazendo aí? Tô esperando meu amigo chegar. Falei, é? E aí, qual que vai ser a parada? Nós vamos na casa lá de uma menina lá. Por isso tá com essa ansiedade toda, né? Eu falei pra ele, Mas o que vai rolar lá? A menina é mó doida. A menina vai fazer um boquete pra nós 3. Ai, que delícia, velho. Aí quem olha de fora fala, coitadinho, o cara tá na favela. Eu tô querendo trazer uma ótica diferente do ponto de vista de como analisar a situação, para que a gente consiga entender uma coisa que é muito importante. Por que pessoas cultivam tanto a pulsão de morte? Por que pessoas que já estão fora de um quadro depressivo procuram alimentar esse quadro depressivo? Por que eles não querem sair desse limbo? Tá ouvindo, Raquel? Caiu tudo. Estou sim. Em que momento que você deu uma congelada aí na história que eu contei que eles iam pegar uma menina, 3 iam fazer boquetes pros 3? Eu fiquei congelado com essa história. Falei, como assim, né? Pensei comigo. Uma casa de uma menina que é doidinha, que a mãe e o pai trabalham, e 3 meninos iam lá porque ela ia fazer uma sessão de sexo oral para 3. E contaram para mim na maior naturalidade possível. E quando eu fui falar com o Fubá, depois que passou um tempo, falei, cara, o amigo, não falei que era filho dele, o amigo do seu filho, falou, isso aí na favela é assim direto. Aí as meninas aparecem tudo grávidas, a gente tem que ficar pagando pensão para filho. Isso são as diferenças aí do lugar em que vive mesmo, né? A exposição a esse tipo de coisa se torna muito natural, né? Que foi o que você disse. Aí você pega um cara que às vezes ele fica milionário, ele é um jogador de bola, ele deu certo na carreira esportiva, tudo. Muitas vezes ele viaja o mundo inteiro. No caso de eu ter um jogador do Rio de Janeiro lá, eu esqueci o nome do cara, quem acompanha futebol me ajuda aí. Que voltou querer morar na favela. Por causa dessa comunidade, desse estilo, pá. O Adriano? O Adriano. O imperador? Esse. O Adriano. Não é que ele tá louco, não. É que a vida não é ruim para quem viveu ali. É meio que a zona de conforto dele, né? Ele conhece isso. Exatamente. Está nas células dele, né? Agora, ele como gozador, como eu na situação do evento do bolo, para você conquistar uma mulher, por mais famoso e rico que você esteja, você ter uma moça decente, pra você casar com uma moça de família e tal, no mínimo, você vai ter que se apresentar pro pai dela. Ou para alguém que está postulado no lugar do pai. No mínimo. Por que o cara vai ter esse esforço? Ele pode só
gozar, literalmente. Aí vem o gozo sexual. Qual o esforço que esse cara vai ter que ter para conquistar uma mulher? Por que esse cara tem depressão? Por causa disso. Ele deixa a punção de morte tomar por ele. Sabe? Aonde que vai chegar isso? Num certo momento que ele teve duas possibilidades de caminho. O caminho onde dá mais trabalho e o caminho que o resultado é mais certo e dá menos trabalho. André, mas aí não tem mais pulsão de morte. Ele está aproveitando a situação. Você mesmo não falou que ele saiu de um quadro depressivo e nutre isso? Nutre para benefício próprio. Sim. É o coitadinho, né? Eu sou o depressivo e você tem que fazer para mim, geralmente família, né? É muito alvo disso. Você quer ver uma coisa? Você é um exemplo vivo que eu tô falando. Sim. Quando Exatamente. você se livrou da depressão, a primeira coisa que você vai fazer foi trabalhar. Mas por outro lado também, André, eu já aproveitei muito disso, de não estar na crise e simular no sentido de não simular a crise, mas não estar na crise, mas aproveitar dos benefícios de uma possível crise, entende? Uhum. Acaba aproveitando, a gente faz isso mesmo. Exatamente, porque o coitadinho vai morrer ali, quando não está na crise. Se não é coitadinho mais, tem que voltar como os demais, né? Trabalhar, estudar, fazer tudo aquilo que... Porque agora a sua vida tá puxada, né? Exatamente. Até pilotar moto, você voltou a pilotar aí pra ganhar dinheiro, quer dizer, não tá fácil a sua vida. Antes era esperar a sua mãe levar o pão de queijo à tarde pra você comer. Ou quase isso, exatamente, mas é isso mesmo. Chegava na mão. Eu pegar uma oportunidade de algo de ruim que tinha, mas fazer uma oportunidade atrás disso. Uhum. Só que quem tá de fora não sabe, porque não consegue sentir o que eu sinto, digamos assim, né? A não ser que seja um especialista, não pegar a família, né? Que não tem um especialista. Então eu sou um grande aproveitador dessa situação, que eu tinha uma punção de morte, realmente tinha, mas que já saí dela. Mas essa, entre aspas, punção de morte, que, entre aspas, persiste, é um grande negócio para mim. É igual você diz o exemplo do imperador. Né? Ele tá numa situação muito confortável para ele. É conhecido, uma série de coisas, né? E tá num ambiente que para ele julga ser ideal. Mas ele sempre vai ser o imperador. Onde que ele for, fora daquele local, ele vai ser conhecido como o imperador, independente se for num bairro de rico ou dentro de uma favela. Então ele aproveita toda essa situação. Ele deixa, então, no meu caso, você pega uma pulsão de morte para depois que ela sai dessa questão, continua usando ela como uma forma de barganha, mesmo não estando dentro dela mais. Uhum. Exatamente isso. Então era exatamente isso que eu queria passar da lição freudiana para vocês, da pulsão de vida e da pulsão de morte. Essa lição freudiana. Como a gente começa a perceber que os dois extremos têm o gozo. Alguém vai dar alguma ideia aqui para a gente colocar alguma coisa, alguma pergunta, algum insight que teve? Muito obrigado, Raquel, pela ajuda hoje. Eu que agradeço, André. Foi um prazer. Primeira vez que eu estou participando aqui e estava só acompanhando vocês para entender um pouco como que era a dinâmica das aulas, mas eu estou gostando muito, queria até falar aqui para todo mundo que está bem interessante. Muita coisa eu já estou conseguindo, inclusive, aproveitar nos meus atendimentos.
Mas não tenta entender muito a dinâmica, porque você vai ficar louca. Não, a dinâmica que eu digo é essa dinâmica livre, né? Que é bem interessante, porque isso é que prende, né? Que surpreende, assim, porque cada dia você aborda uma coisa totalmente diferente, sem essa sequência, né? Metódica que seria, né? Que talvez seria mais maçante. A gente nunca sabe o que vai entrar por aquela porta, como diria o verdade. Do trato André, feito. Oi. Então, eu fiquei pensando na análise que você está fazendo. Pode ser que eu esteja errado, eu entendi assim, que a pessoa que está doente e não quer sair daquilo, ela está acomodada, né? Um comodismo, né? Uhum. Ela está num comodismo. E ao mesmo tempo, a história da favela, ele choca a gente, porque você não vive naquele contexto da favela. Uhum. É assim como você não vive aquela situação de ficar tendo ganhos secundários na doença. Uhum. E automaticamente você, falando, se chegasse alguém para mim trabalhar desse jeito, eu vou querer ajudar. Mas a pessoa não quer, porque ela tá bom para ela. É o gozo que você faz. Lembra da Raquel? Aham. Da Raquel, sua paciente? Mesma coisa. A Patrícia. Patrícia, desculpa, é mesmo. Isso. Então, mas hoje estou entendendo que pra gente, você se incomoda com aquela situação. Eu queria muito ter ajudado ela a sair daquilo. Aí eu entendi, pelo que você me falou, para mim me choca, mas para ela tá bom. Não tem que... Não tem como querer mudar, né? Ou mudar a situação da favela, ou mudar o paciente que chega nesse estado. Eu queria muito mudar. Assim como se eu chegasse numa favela, eu queria mudar aquele quadro dos jovens, né? Mas eu não tenho que fazer isso, é o contexto deles. Entender aonde eles nasceram, entender. E vou dizer para você uma coisa. Um garoto de 16 anos que está num colégio particular, preparando para o vestibular, estudando, chega de final de semana, o pai... Eu não sei nem como eu estou pagando esse colégio para você. Você tem que estudar, porque você não pode não sei o quê. Parará, parará. O moleque passa 15, 16, 17 anos, o inferno, dependendo da família. O inferno. Não pode fazer nada. É uma cobrança, porque o pai não tem. Que hoje em dia, nem sei como a classe média está conseguindo. O que era a classe média que está pobre agora, que no caso seria eu, pelo menos, um dia eu já fui classe média, eu sou pobre. Eu não sei como a gente consegue pagar alguma coisa de R$1.600 por mês. É um milagre. É um milagre. Aí o cara vai ter essa cobrança, falar, pô, você não vai pagar um colégio pro filho ficar à tarde vadiando. Você quer ver ele estudando. Sim. E o moleque de 16 anos não precisa nem falar, né? Que delícia que tá lá para eles. E voltando no ganho secundário, um relato que eu tive na minha terapia, tinha uma senhorinha que eu atendia, e como é reflexologia, a queixa dela era problema de rim e bexiga. Eu comecei a tratar ela. E na outra semana, quando eu ia, por exemplo, assim, eu sei se a pessoa melhorou pela dor, né? Eu toco o ponto do rim, dói muito, a pessoa está com problema. Cada vez que eu ia, diminuir essa dor, a ponto de eu tocar no ponto do rim e ela não sentia nada. E eu perguntava, e aí? Não melhorei nada. Falei, mas nem um pouquinho? Ela falou, não melhorei nada. E era no início dos meus cursos, né? Aí eu perguntei para o professor, falei, professor, eu estou vendo que ela melhorou. Eu toco o ponto do rim, ela não sente mais dor, ela está muito melhor, o sistema urinário dela. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ele falou, ela morava sozinha, e eu era a única pessoa que ela via uma vez por semana. Então ela não ia melhorar nunca, ou pelo menos ela não ia se queixar.
Hoje você faria psicanálise com ela e não precisaria de um computador, Com né? certeza, com certeza, né? É o ganho secundário. Ela tinha que reclamar para continuar atendendo ela, né? Nossa, hoje ficou muito claro a respeito disso, né? O quanto a pessoa, né? Eu vejo, eu tenho um filho adotivo que ele é usuário, né? Uhum. E aí ele também é isso, né? É uma punção de morte, né? O que ele usa? Aí, na verdade, eu não sei exatamente o que ele usa, porque eu não entro muito saber, né? Ele já Mas tá ele com mais. mora com você, é seu Não, filho. hoje em dia não. Ele com 17 anos, ele já não quis mais ficar em casa, ele queria ser livre. Aí ele começou a ter a vida dele lá fora, né? Exatamente, eu não sei. Porque daí eu não fiquei Mas muito. ele aparece aí de vez em quando? Então, até então, agora ele tá preso. Mas assim, antes ele vinha assim, vinha algumas vezes. Deu muito trabalho, é aquele mesmo esquema do usuário, né? Antes dele ir para a rua, ele me deu muito trabalho, ele roubava em casa, ele deu muito trabalho. Você botou ele com que idade? 8 anos. Mas ele já veio com histórico de roubo, eu achei que ele ia mudar, que ele não ia. Eu ia conseguir ajudar ele, né? Mas ele queria ser livre, ele não queria que ninguém mandasse nele, ele não queria receber ordem. E aí ele começou a andar com os meninos e fez tudo que o usuário faz, né? Começar a roubar para conseguir a droga, traficar, tudo que ele podia Mas ele fazer. chegou a criar um vínculo com você de... Sim, sim, conseguiu. Mas não sei, eu acho que é o histórico dele, né? Ele já nasceu de uma situação complicada, já começa lá é gerado nessa vida, né? Uhum. Você consegue mudar muito pouco, quase nada, eu acho. Acho que o vínculo ficou, mas ele não quer saber de família, não quer saber de coisa, sabe? Ele não quer conforto, não quer nada. Ele quer só o prazer da droga, daquele minutinho rápido só. É o gozo, né? Ele É, vai pela... é isso que eu estou entendendo também, né? E você lutando para tirar a pessoa daquilo que para ela tá bom. Então o gozo você encontra nas duas extremidades da vida. Sim, sim. Na punção de vida ou na punção de morte. Uma função de Ali vai morte. ter o gozo. O meio termo que é o terrível. Que é onde a gente se encontra, nós. Uhum. Maioria que está aqui. Que Não não se encontrou consegue ainda, né? uma punção de vida na excelência, até por uma questão financeira, que tem que lutar para ter a punção de vida, e que a punção de morte fica rodeando para ficar mordendo o pé da gente. E a gente fica no meio da corda bamba lá, né? Esse é difícil. Mas cada gol que a gente consegue marcar na vida, que dá aquela sensação de vitória, e eu acho que terapia tem muito disso, Uhum. você conseguir... Porque aí a gente está falando de pessoas que têm esse comportamento, mas a maioria não é assim, é óbvio, né? A Uhum. grande maioria não é assim. E aí quando você consegue tirar uma pessoa do buraco e ela volta a trabalhar, por exemplo, o caso do Léo, que estava conversando aqui agora. Pô, o Léo chegou, coitado, a ficar internado, ele teve uma depressão grave. E hoje o cara tá a todo vapor, com 3 atividades ao mesmo Acho que a tempo. pessoa tem que querer, né? Exato, mas Querer e querer muito. só que Ajuda. assim, a hora que você consegue ajudar a pessoa a sair dessa, é uma realização profissional muito grande. Com certeza. E vou dizer uma coisa para você, vicia. Vicia. E aí quando você fica um tempo sem ter um paciente bom para trabalhar, que você sabe falar, pô, o cara quer, né? Uhum. Você vê que a pessoa realmente quer, aí fica só aqueles que não querem merda nenhuma. Na minha terapia eu percebo que só querem um alívio. Só querem um alívio, eles não querem se aprofundar às vezes. Só alívio. Eu tô passando mal nesse momento. Aí faz alguma coisa, uma terapia que deu uma aliviada e vai embora. Daqui uns tempos volta de novo.
É raro alguém que queira realmente se Freud, aprofundar, um Freud autoconhecimento. estivesse no seu lugar, Ah, ia ter de machão levando sabugada. Machão ia entrar e falar assim, Regina, faz alguma coisa para me aliviar. Ela, sabugão de milho, vira aí. Se fosse o Freud, né? é. Mas como se não é, eles estão com sorte. Pois é. Minha terapia é mais leve. É, então. Mas você sabe que, ó, eu vou dizer uma coisa para você, a quantidade. Tem que ver, uma vez, a gente aprende muito com as pessoas que, entre aspas, são ignorantes, sabe? São inteligentes, mas não têm cultura, vamos dizer assim. Uma vez um vovozinho que eu conheci em determinado local, passou a gente conversando, né? Uma galera, morava num prédio, tinha um vovô que morava nesse prédio, que era avô lá da turma, que morava no prédio, que ele tinha ficado viúvo e foi morar com eles lá. E era um velho muito sábio, mas não tinha tido estudo nenhum. E ele veio de uma cidade pequena, da roça e tal. Aí a gente, tudo criança, né? Eu tinha 15, 16 anos e tal. Tudo sentado assim na frente do prédio conversando. Aí passou um cara, aquelas motinhas pequenininhas com escapamento aberto. Puta barulho e tal. Aí tu é filha da puta, né? Barulho desgraçado. Aí o velhinho chegou pra mim e falou assim: é tudo desculpa pra dar bunda. Falei, pô, será que. Na época eu não conhecia Freud, né? Aí, outra coisa também que um cara fez. Esses caras aí é tudo desculpa no filme, isso tudo que é da bunda. Aí hoje em dia ele tem razão, aquele velho. Você vê os caras que querem se aparecer, vai num shopping, né? Hoje o cara hétero, ele anda tranquilão, tal, roupa bacana, tal, mas tranquilão. Mas o que tá muito perfumado, que tá com o cabelo muito penteado, muito certinho ali, tá muito cheiroso, corpo muito sarado, não sei o quê. Você vai ver a hora que vai pedir informação pro vendedor, onde fica a foto ótica. E o véio, aí eu lembro do velhinho, falo, puta merda. No fim é tudo desculpa para aquilo lá mesmo. Por isso que eu ando mal arrumado, viu? Né, Ricardo? Eu também. Eu também ando mal arrumado. Ao medo. Não, eu tô com medo, não. Não, Tem que mas, cara, andar. você vê um cara muito, muito alinhado, há uma chance muito grande do cara tá querendo chamar a atenção de outro homem. Sem dúvida. Tem isso mesmo. Muito, 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 muito alinhado, muito. Muito preocupado com o tamanho da sobrancelha. Cara, hoje em dia virou uma paranoia essa moda da barba, né? Aí tem Muito. barbearia pra tudo quanto é lado. Não sei como é que tá em Belo Horizonte aí. Aqui tem mais. Acho que tem mais do que boteco agora. Exato. Inclusive umas são legais que é tipo boteco junto. Isso. Essas são as melhores. É. Mas daí, tipo, um dia desse eu levei meu filho cortar o cabelo e tal, numa dessas. Porque o meu raspa em casa, eu não corto. Aí chega lá, tal, cara lá, levanta da cadeira, olha no espelho e volta. Aí o carinha vai lá. Uma coisa que eu achei interessante essa barbearia é que os caras usam máscara. Porque já que vai ter que ficar com o rosto perto, assim não fica baforando na cara, né? Achei legal isso aí. Aí os barbeiros de máscara e tal, e vai lá, olha, faz a barba do cara, tem que olhar de perto e tal. Beleza. Aí o cara levantava,
olhava mais um pouquinho, apontava pro barbeiro e sentava de novo. Putz. Eu falei, mas não é possível isso, né? E eu gosto de ficar observando as coisas. Aí a quarta vez, aí eu cheguei pro dono do salão e falei, ô Derek, vem cá, que cara lá é. E ele tem 2 barbeiros, os 2 melhores deles são homo, né? Eu falei, aquele cara é gay, mano, né? Tô fazendo uma barba. Ele falou, é. E dos bons ainda. Eu falei, como assim dos bons? Não, porque ele só com garotinho, tal, cada hora aparece com um. Cara, eu não sei se tem alguma relação ou não, mas é um detalhe, sabe? Ficava ali no quadradinho do queixo, tinha que estar certinho, cara. É o tal do metrosexual, né? Tá na moda aí. Complicado. Eu vou deixar pro J Mel esse tal de metrosexual, que acho que já foi até embora. Não, tô aqui, tô firme aqui. J. Mello é um cara que tá aplicando, né? No fundão. Brincadeira. Uma peruca, olha que legal. É o homem da Bolsa de Valores. Mais banho, cara. Não, aí ele é tão rápido, cara, que tudo. Sabe que a matéria dele foi rápida? Olha lá, cara, tá aplicando na bolsa, na empresa. É meu cliente. É meu cliente. Pior que é um excelente cliente. Ela- Eu entrevistei há uns 10 anos atrás. Luciano Siqueira, o dono. Estão completando 50 anos esse mês de escritório. Eu nem sabia que era aí. Eu conheço de nome esse grupo. São 2 irmãos. Estão há 50 anos com essa empresa. Então, Cara, isso é uma coisa funcionário. que eu não entendo nada. Sabe o que é nada? É de estar de bolsa de valores. Não entendo nada. Não. Aí não tem nada a ver com botões. O negócio é escritório de contabilidade. É onde, Mas de bolsa? Não. É escritório consult. Consult é só o nome da empresa. Trabalha só com contabilidade. O escritório de contabilidade é o maior de Amparo. E o mais eficiente, segundo consta. O escritório de contabilidade, por acaso, ele trabalha com a... Como que é o nome daquela casa de strip que tem aí? A mais famosa de Amparo, como é que é mesmo? Tem uma, não sei se trabalha com isso, parece que é Fumaça. Fumaça é o apelido do cara, que é o dono. Mas eu não sei nem o nome. Minha Deusa, sei lá como chama isso. Não, Minha Deusa não é Amparo, é uma cidade vizinha aqui. Fica falando, seu Ricardo disse que vem pra cá, cara. Tá louco. Não, o Catanel vai me levar, pô. Pô, também quero ir, velho. O nome do cara é Fumaça, um negão da Tô fora. Fumaça, tá de brincadeira. Não, mas tem coisa melhor para